Amados irmãos, Jesus é nosso Senhor. Vamos desfrutar hoje do domingo da semana 3 do nosso alimento diário. É a frente 2, o título é A Cumplicidade na Obra do Senhor. Nós estamos na semana 3, que o título é Autor, Apóstolo Paulo, parte 1. E o coração de hoje está em Filipenses 3:7, que diz o seguinte: Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, o que para nós era lucro, Senhor, as coisas que julgávamos boas desse mundo, Senhor, aquilo que nos enchia, mas não nos preenchia, Senhor, que tudo isso, Senhor, nós viemos considerar perda, Senhor, por causa de Cristo, Senhor, a nossa vida da alma, Senhor, que nós possamos perdê-la, Senhor, por causa de Cristo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, amados? O título do domingo da semana 3 é A Origem, Criação e Formação do Apóstolo Paulo. Vamos dar início, amém? A respeito da origem do apóstolo Paulo, sabemos que ele era israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele vinha de uma linhagem pura, pois tanto seu pai como sua mãe eram hebreus, circuncidados ao oitavo dia, o que acontecia apenas com judeus legítimos que seguiam a lei de Deus. Paulo era fariseu, uma seita bastante rigorosa. Quanto à justiça da lei, o apóstolo era irrepreensível. Verifica-se, portanto, que ele tinha altas credenciais. Isso é o que lemos em Filipenses. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, como vemos em Atos 22, versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Tarso era uma cidade grega dominada pelo Império Romano. Por essa razão, Paulo possuía cidadania romana. A cidade era a capital da Cilícia e famosa por seu intenso comércio, literatura e cultura. Uma curiosidade é que os tutores dos imperadores Augusto e Tibério eram de Tarso. Foi ali que Paulo aprendeu a fazer tendas, seguindo o costume dos judeus de aprender algum ofício com seus pais. Isso lhe foi útil em Corinto, por quando precisava ganhar dinheiro para se sustentar e fazer a obra de Deus. Já na idade escolar, Paulo foi educado em Jerusalém pelo renomeado mestre do judaísmo, Gamaliel. A história aponta Gamaliel como um dos mais eminentes doutores da lei. As escrituras relatam que ele era moderado em suas opiniões e possuidor de grande sabedoria. Ainda assim, Paulo foi criado como um radical extremista. O fundador do Estado de Israel, em 1948, David Ben-Gurion, em seu livro O Despertar de um Povo, indica o apóstolo Paulo como o maior assimilacionista da cultura judaica, isto é, alguém que promoveu a integração de raças e culturas diferentes para evitar conflitos na convivência. Segundo o autor, Paulo transformou os ensinamentos e a vida de um modesto judeu de Nazaré, referindo-se a Jesus, em um símbolo divino e fundador da religião cristã, que conquistou toda a Europa num curto espaço de tempo. Vemos, portanto, a obra de Paulo sendo reconhecida por um judeu, fundador do Estado de Israel. Nós estamos inseridos nessa empreitada para a concretização da obra que os primeiros apóstolos começaram. Portanto, o momento exige que avancemos, não que retrocedemos. Sendo assim, sigamos o exemplo de sacrifício e abnegação do apóstolo Paulo, oferecendo nossa vida ao Senhor para o Evangelho, a fim de que ele complete seu plano. Não sejamos enganados, deixando nossa pureza e simplicidade de lado, pois o tempo se abrevia. Coloquemo-nos ao lado do Espírito como noiva e guerreira de Cristo, para pôr fim à rebeldia na terra e entregar o reino de volta a Deus Pai. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. Pergunta: quais eram as credenciais do apóstolo Paulo e que nos beneficiou com isso? Amém, amados? Respondendo à pergunta de hoje,
quais eram as credenciais de Paulo, né, e o que nos beneficiou com isso. Paulo, ele era uma pessoa instruída aos pés de Gamaliel, né? Uma pessoa que naquela época era extremamente importante, foi um dos maiorais do povo judeu naquela região. Inclusive, um fato interessante que foi falado aqui é que os tutores dos imperadores, Augusto e Tibério, eram de Tarso, ou seja, a cidade onde Paulo se criou, e nasceu e se criou, era uma cidade muito firmada nos saberes judaicos. Realmente, as pessoas mais importantes do judaísmo, né, estavam ali. Nós vemos que Paulo ele tinha credenciais bem definidas, bem grandes, né, por assim dizer. Ele fala que ele era da tribo de Benjamim, primeiramente da linhagem de Israel, né, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o termo hebreu de hebreus significa que ele era realmente muito sábio, guardava muito a lei e todos sabiam disso, né? Tanto que Paulo também, na época ainda que ele se chamava Saulo, teve muita importância, ele esteve presente em várias coisas. Na perseguição da igreja, ele recebeu carta branca para ir perseguir os irmãos. Quando nessa viagem, inclusive, ele foi cegado, né? Ele caiu do cavalo, graças ao Senhor por isso, porque ele caiu do cavalo. E ele percebeu, né, que a quem ele estava perseguindo não era a igreja, era o Senhor, realmente. O outro ponto é que, quanto à lei fariseu naquela época era uma das seitas, e ainda é hoje, mais sofisticadas, digamos assim, porque tinha muitas e muitas coisas para cumprir, né? Nós vemos até o falar de Jesus na Bíblia, que ele fala que ele se impunha muitas cargas e nem com o dedo queria movê-las, né? Mas Paulo, ele realmente era muito cego, digamos assim, pela sua religião, e ele cumpria aquilo ali à risca. Paulo, ele cumpriu tudo aquilo que estava ordenado. Ele não só botava o dedo para empurrar, mas ele realmente empurrava com toda a sua força. Ele tinha muito zelo quanto à sua religião. E o que é a pergunta, né? O que nos beneficiou com isso? Paulo, mesmo sabedor de tudo isso, mesmo sendo judeu, ele deu espaço. Na economia de Deus, ele deu espaço ao povo gentil. Nós podemos dar o exemplo do apóstolo Pedro, né? Pedro, ele tendo sido discípulo do Senhor, ele sendo um galileu também, ele deveria ter aceitado aquela visão do Senhor, né? Em que o Senhor disse, Pedro, mata e come. Aquilo ali representávamos nós hoje, os que éramos gentios, né? Os que éramos da oliveira brava, que nós somos enxertados na boa oliveira. Mas Pedro, ele rejeitou. E Paulo, com todo o zelo que ele tinha em sua religião, quando ele recebeu a visão do Senhor, que o evangelho também era para os gentios, Paulo, como ele fala, ele não foi desobediente nessa visão celestial. Esse deve ser a nossa atitude também, essa deve ser a nossa atitude. Não ser desobediente à visão do Senhor. Embora tudo que nós tenhamos como experiência, como Paulo disse, que era lucro para ele, nós precisamos considerar isso perda, por amor de Cristo, por causa de Cristo. Independente do que nós achamos que nós sabemos, nós devemos fazer o que o Senhor deseja e não o que vem de nosso saber. Devemos realmente tratar tudo como refúgio, considerar isso como perda por amor de Cristo. Amém, amados. Jesus é o nosso Senhor. Um bom dia para todos nós. Um ótimo domingo. Amém.